Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Você tem tatuagens? Já pensou em fazer alguma? No Conexão de hoje estamos falando sobre alguns aspectos que envolvem este tema. Entre eles está a aceitação de tatuagens no atual mercado de trabalho. É isso mesmo, a gente começa justamente falando sobre essa questão. Eu quero saber primeiro da Carol. Carol, quando você decidiu começar a fazer tatuagens, você se preocupou em algum dia se isso ia te trazer algum prejuízo em relação ao mercado de trabalho? Olha, eu acredito que quando a gente começa a fazer tatuagem numa idade 18, 19 anos, uma idade muito cedo, a gente não tem muito essa noção de como que vai ser o futuro profissional da pessoa. Então, depende muito das escolhas e dos objetivos que se tem, né? Se o adolescente ele tem vontade de trabalhar no meio artístico, no meio da tatuagem ou alguma coisa relacionada, talvez ele não precisa ter essa preocupação. Existe a mudança, normalmente, né, de mentalidade, da sociedade, das pessoas, a evolução geral que a gente até está vendo. Eu, como professora, eu trabalho dentro de sala de aula, sou aceita, sempre fui bem recebida dentro de todas as escolas. Nunca passou por nenhuma situação de desconforto? Olha, desconforto ou pelo menos não. Os pais, às vezes os pais têm, né? Mas será que é uma professora séria? Será que vai conseguir passar o conteúdo para o meu filho? Eu nunca recebi esse tratamento no momento. Já aconteceu de pessoas às vezes virem para me entrevistar, olharem, né, e falarem, sabe, terem aquela impressão. De emprego. Isso, previamente a me conhecer, né, do meu trabalho, conhecer o que eu faço, as coisas, o pessoal que eu trabalho. Mas isso foram pouquíssimas ocasiões e nossa, em situações muito limitadas, porque normalmente eu acho que quem lidar com a área da educação entende bem essa liberdade que a gente tem de trabalhar, e isso eu acho que nunca irá influenciar a capacidade de um profissional. Bom, no caso do Leonardo é tatuador, né? Então as pessoas esperam, inclusive, que tu tenha as tatuagens, obviamente, né? Mas antes de ser tatuador, tu tinha outro emprego, né? Tu era enfermeiro, isso? Isso. E trabalhei 12 anos. Te olhavam de uma forma diferente por causa das tatuagens ou não tinha? Não, eu tinha tatuagens em lugares escondidos. A gente vê que na década de 90, a maior parte das pessoas que faziam tatuagens faziam nas costas, no ombro. Hoje em dia a gente vê que a primeira escolha são lugares visíveis. Mudou bastante. Às vezes, ali no a molecada de hoje em dia quer fazer tatuagem e quer mostrar que tem, né? E a gente vê que é bem diferente. Na nossa época, a gente queria esconder, fazendo um lugar que era mais escondido. Por quê? Porque existia uma incerteza quanto ao futuro profissional, né? E hoje em dia parece que já se tem uma segurança que vai poder ser reconhecido pela sociedade pelo aquilo que tem dentro dela, pelo que ela vai oferecer como profissional e não pela imagem, né? A gente pode dizer, professor, que no meio corporativo isso vem mudando realmente? Já não está mais se considerando essa questão, bom, se usa piercing, também a Carol também usa piercing também, que é um outro acessório que muitas vezes não é bem visto. Como é que a gente pode avaliar essa questão? A gente consegue, já está evoluindo nisso, a gente consegue perceber? Olha, com certeza, e ainda bem, né? São duas constatações que a gente vê tranquilamente. O exemplo estava nítido, né? O Léo falando que ele próprio tinha tatuagens em lugares que, botando uma camisa e tal, some, né? Isso é importante. Hoje em dia, as pessoas já não têm mais esse preconceito. Mas veja, a questão do preconceito é uma questão humana, normal e fácil de compreender, porque o novo, ele sempre vai ser até ele começar a ser incorporado pela sociedade, ele é agressivo. E principalmente por pessoas mais conservadoras, vamos dizer, né? Ou ambientes onde a conservação de padrões estéticos é muito forte. E quando se fala do corpo humano, ali o problema é muito mais grave, né? Porque a tatuagem ela é uma inserção de alguma coisa nova num corpo, né? E isso com certeza fez uma reviravolta no pensamento. Ainda bem que a sociedade hoje está vendo a qualidade intelectual da pessoa e não a tatuagem, né, como fator de intelectualidade, que a tatuagem é uma arte, né, que aqui a professora bem explicou e o Léo estão falando disso. Mas a cabeça do profissional e a profissionalização dele, né, passa por uma preparação e não é a tatuagem. Talvez por isso que tem muitos pais que sejam resistentes aos filhos fazerem tatuagens, por medo de talvez o filho não ser aceito, não ser bem visto, não conseguir aquele emprego. O senhor também vê assim? Olha, veja bem, um profissional de uma área onde ele é ligado com questões da sociedade normal que acontece, né, profissões, ele imagina assim, se meu filho tatuado estivesse no meu lugar, eu acho que ele não conseguiria o meu emprego. Quem sabe não é verdade, porque hoje em dia, mesmo lugares onde
antes se falava assim, nunca um advogado, por exemplo, vai ser tatuado e tal. Hoje em dia a gente entra num tribunal e enxerga advogados tatuados já, ou advogadas, né? Sem problema e nenhum demérito da qualidade humana que está ali. Isso é bom, eu fico muito contente como professor de enxergar isso também nos meus alunos e nos profissionais. Obviamente, né, que nós temos inúmeros, e o Léo, inclusive, como ex-enfermeiro, né, é uma área onde ainda muitas vezes se enxerga certa resistência, com certeza, mas já está se enxergando diferente. Essa questão dos pais de vocês, alguma vez eles falaram para vocês, a família, enfim, de uma maneira geral, ai, não façam, né? Isso pode trazer algum empecilho no futuro ou não? Vocês sempre tiveram essa liberdade e isso sempre foi muito aberto? Não, no começo realmente foi chocante para a família, né? Mas hoje em dia o bom é que depois de tantas tatuagens eles não notam quando a gente faz mais quando faz uma nova, não nota. Eu acho que nos últimos anos a família não notou. Tem que dizer, né? Depois de um ano eu disse, pô, você não viu a tatuagem que eu fiz no peito? Não, a gente não viu. E daí no teu caso, Carol? No meu caso, eu acho que a primeira e a segunda foram mais, assim, principalmente da parte, talvez, do meu pai ou da família do meu pai, que é um pouco mais conservadora. E, óbvio, a preocupação dele com o trabalho, com o futuro. A minha mãe, pelo contrário, aceitou muito bem. Aliás, se empolgou depois de um tempo e fez as primeiras dela, depois dos 40. Achou que foi uma coisa interessante. Isso também está surgindo cada vez mais. A gente vê as pessoas mais velhas também perdendo essa resistência por ver que, enfim, né? Tem essa vontade de fazer e consegue levar adiante. Já existia essa vontade há muito tempo e mesmo antes da década de 90 já existia muito preconceito relacionado à tatuagem. Então, eu acho que isso durou por muitas décadas, esse preconceito dos anos 60, Por isso que é normal a gente ver 70. essas outras gerações ainda pensando dessa maneira, Exato. né? Viviam em um outro momento. Realmente, a gente estava no intervalo conversando aqui, o Léo chegou a comentar que um pai, a gente quer saber, na verdade, se você passa algum tipo de orientação para o seu cliente dizer, bom, não faça essa tatuagem, ou olha só, isso pode te trazer algum tipo de problema, ou no caso de ser daqui a pouco um menor, que também a gente sabe que é um problema, né? Claro. Os tatuadores aceitarem um adolescente, enfim, porque ele não tem ainda aquela consciência, aquela noção de que aquilo é permanente, é para sempre, daqui a pouco vai querer tirar. E você estava contando no intervalo uma situação que teve com um pai. Conta melhor pra gente agora, Leonardo. A gente, ontem pela manhã, quando abriu a loja, a primeira coisa, o primeiro cliente que entrou na loja foi um pai. E ele perguntou se eu me lembrava dele. Eu não me lembrava, que passa bastante gente para a loja. E ele veio agradecer, porque a gente orientou a filha dele. Veio a filha, o pai e a mãe, a filha com aniversário de 17 anos e queria fazer a primeira tatuagem. E a gente explicou a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não nos permite fazer uma tatuagem no menor de idade. E ele veio agradecer por toda a orientação, porque ela saiu da nossa loja e foram em vários estúdios que prontamente queriam fazer, né? E a menina acabou trocando a tatuagem dela por 2 calças jeans. Olha só. Então, a vontade nem era tão grande assim pela tatuagem. Exatamente. Também, né? Então... mas foi legal pela orientação. Ele disse que o que contou foi a orientação que ele recebeu, né? A menina queria fazer uma tatuagem e a gente explicou sobre toda a questão que ela não sabe ainda qual vai ser a profissão que ela vai escolher, se ela realmente quer aquela tatuagem ali, se aquilo ali realmente está falando sobre a personalidade dela ou não, né? Acho que cada pessoa, cada ser individual merece ter um trabalho criado individualmente. A gente não precisa ter a mesma marca todos, né? Claro, porque dá essa onda de moda mesmo, as pessoas querem fazer... Antes da gente encerrar, Carol, queria só também fazer uma colocação, Carol? Uma coisa que eu fiz com meus alunos, quando eu trabalhei com eles a Body Art na escola, eu falei para eles uma coisa para sempre lembrar, que quando a gente faz uma escolha muito jovem, por exemplo, como a tatuagem na pele, a gente ainda está em fase de desenvolvimento. Então, o corpo está desenvolvendo, a gente vai crescer e essa tatuagem pode se modificar, ela pode estragar quando se faz muito cedo na pele. Ela vai subir, às vezes vai esticar, vai ganhar uma estria, vai ganhar alguma coisa porque a gente está crescendo, está desenvolvendo. Então, às vezes, não é só uma escolha pelo mercado de trabalho ou só por uma escolha de que a gente está mudando de ideia enquanto a gente é jovem, mas é uma escolha também consciente de que você vai estragar um desenho ou um determinado momento. Tem que respeitar o momento do corpo também, Exato. Né? Até o Léo comentou que 70% do movimento que ele tem lá no estúdio são de pessoas que querem fazer algum tipo de alteração na tatuagem que já tem. Então, por isso que essa decisão ela tem que ser muito madura, né, Léo? Bom, no próximo bloco a gente segue falando sobre tatuagem aqui no estúdio do Conexão. Como vocês também os detalhes, o tempo, nós já voltamos.